Questão 1A. O que é uma função injetora? Tranquilo isso aqui, né? O que é uma função injetora? A gente vai dizer que uma função f de domínio A e contra domínio B é injetora quando ela satisfaz a seguinte condição. Para todo x1 diferente de x2 pertencente ao domínio da função, temos f de x1 diferente de f de x2. Essa é a definição de função injetora. Uma função f é injetora quando ela satisfaz essa condição. Todo e qualquer x1 diferente de x2 pertencente ao domínio da função implica que o f de x1 é diferente de f de x2. Não é verdade? Essa que é a definição. Por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado não é uma função injetora. Por quê? Tome x1 igual a 3 e x2 igual a menos 3. Observe que x1 é diferente de x2. O x1 é diferente de x2. Mas o f de x1 é igual ao f de x2. Mas o f de x1 é igual a f de x2. Vê se você concorda comigo. O x1 aqui é o 3, o x2 menos 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 3 ao quadrado, também 9. Então, apesar de x1 ser diferente de x2, o f de x1 é igual a f de x2. Isso contraria a definição de função injetora. Tá? Então, a função f de x igual a x ao quadrado, em todo o seu domínio, não é uma função injetora. A gente pode, dado uma função não injetora, restringir o domínio dessa função a fim de obter uma função injetora. Tá? Mas, então daí. Definição de função injetora. x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Item B agora, o que está dizendo aí no item B? Está dizendo o seguinte. A partir do gráfico, como dizer se uma função é injetora? Simples. Dado o gráfico de uma função, se você quer identificar se essa função é injetora, basta traçar retas horizontais. Traça retas horizontais. Se algumas dessas retas tocar o gráfico em mais de um ponto, a função não é injetora. Tá? Então, você se deparou com o gráfico de uma função. Você quer determinar se essa função é ou não injetora. Traça retas horizontais. Se algumas dessas retas tocar o gráfico em mais de um ponto, a função não é injetora. Vamos fazer um exemplo? Vamos tentar entender as coisas aqui? Olha só. Vamos considerar essa função aqui. Essa aqui, por exemplo. Tá? E vamos também considerar esse ponto aqui de coordenadas, vamos dizer, 1 e 3, e esse aqui também de coordenadas, vamos botar aqui 4 e 3. Olha só. Quando você traçar uma reta horizontal que passa exatamente aqui, olha, essa reta horizontal vai tocar o gráfico em 2 pontos. 2 pontos. A regrinha diz que quando isso acontecer, essa função aqui não é injetora. Agora vamos tentar entender, vamos tentar encaixar aqui na definição? Vamos tentar encaixar? Olha o que está acontecendo. O gráfico passa por esse ponto aqui que tem coordenadas 1 e 3. Também passa aqui por esse ponto aqui que tem coordenadas 4 e 3. O que a gente tem, pessoal? Antes disso. O que significa dizer que o gráfico passa pelo ponto de coordenadas 1 e 3? Significa que o f de 1 é igual a 3. Dizer que o gráfico passa pelo ponto de coordenadas 4 e 3, o que isso significa? f de 4 igual a 3. Olha o que está acontecendo. 1 é diferente de 4. Mas o f de 1 é igual ao f de 4, o que contraria a definição de função injetora. Bacana isso, né? Encaixamos aqui esse esquema, né? Essa argumentação exatamente aqui na definição. Então, o que você tem que fazer mesmo? Traçar retas horizontais. Se algumas dessas retas tocar o gráfico em mais de um ponto,
o gráfico não é de uma função injetora. Caso contrário, é de uma função injetora. Em vista disso, a gente conclui, por exemplo, que a função do primeiro grau, f de x igual a ax mais b, f de x igual a ax mais b, logicamente aqui com um a diferente de zero, senão a gente vai ter a função constante, vai ser uma função injetora. Por quê? O seu gráfico é uma reta crescente ou decrescente. Em qualquer situação, qualquer que seja a reta horizontal que você traçar, vai tocar o gráfico em apenas um ponto. Questão 2. Suponha que f seja uma função injetora com domínio A e imagem B. Domínio A e imagem B. Como a inversa da função f elevado a menos 1 é definida? Qual o domínio de f elevado a menos 1 com a imagem de f elevado a menos 1? Então vamos entender isso aqui. Suponha uma função injetora f de A em B. Suponha uma função injetora aqui, né? f de A em B. A em B. O que é a função injetora f de A em B? É a função que pega um x aqui e leva no y igual a f de x. Y igual a f de x. Essa é a função f. Como é definida a função inversa? A f elevado a menos 1. A f elevado a menos 1 é que vai de b para a. F elevado a menos 1 de b para a é assim definida, tal que pega esse y e leva no x. F elevado a menos 1 de b em a é definida assim, f elevado a menos 1 de y é igual a x, tal que o y é igual a f de x. Observe que aqui a gente está trocando, tá? Porque f elevado a menos 1 de y é igual a x. Quando isso acontece? Quando o y for igual a f de x. Uma observação, pessoal, olha só. Não vai confundir esse menos aqui com um sinal de expoente, não é isso não, tá? f elevado a menos 1 de y é diferente de f de y elevado a menos 1. O que é isso? É a função inversa de f aplicada no ponto y, tudo bem? O que é isso aqui? É o inverso do valor de f de y. São coisas diferentes, tá bom? Aqui é a função inversa, aqui é a função f mesmo, só que tomado o inverso desse valor de f de y. Tá bom? Item B. Tá pedindo ainda qual o domínio e qual a imagem, né? Já tá aqui, ó. O domínio agora é B, a imagem é A. Item B. Se for dada uma fórmula para f, como você encontrará uma fórmula para f elevado a menos 1? Pessoal, é simples, né? Dada uma fórmula para f, você faça assim. Em geral, você faz assim. Substitui o x por y, o y por x e isola y. Essa é a ideia, tá? E por fim, item C, se for dado o gráfico de f, como você encontrará o gráfico da inversa? Vamos discutir um pouquinho isso aqui? Olha só, vamos discutir um pouquinho isso aqui. Suponha que o ponto de coordenadas AB pertença ao gráfico da função f. Bom, se o ponto AB pertence ao gráfico da função f, significa que o ponto de coordenadas BA pertence ao gráfico da inversa. Tudo bem? Se o ponto AB pertence ao gráfico de f, significa que o ponto BA pertence ao gráfico da inversa. Vamos dar um valor aqui, só para a gente entender bem essas coisas? Suponha que 1 e 3 pertence ao gráfico da função f. Eu vou até fazer um esboçozinho gráfico aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó. Então, 1 e 3 pertence ao gráfico da função f. Aqui esse ponto. Significa, então, que o ponto de coordenadas 3 e 1 pertence ao gráfico da inversa. Pertence ao gráfico da inversa. Onde está esse ponto? 3 e 1 aqui, né? 3 e 1 aqui, pronto. Tá? Vamos supor aqui o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto A, aqui o ponto B. Tá? Se o ponto A pertence ao gráfico de f, o ponto B pertence ao gráfico da inversa. Tá vendo aqui?
o A e o B. Qual é a relação, agora pensando geometricamente, qual é a relação entre esses dois pontos, pensando geometricamente? Olha só, vê se vocês concordam comigo. Essa aqui, essa reta que eu estou traçando, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É a reta y igual a x, bissetriz dos quadrantes ímpares. Observe que os pontos A e B são simétricos dessa reta. Eles são simétricos em relação a essa reta. Observa, ó, eles são simétricos em relação a essa reta. Tá? Aqui e aqui. Tá? Então, em vista disso, isso está sugerindo para a gente o seguinte. Tá? Então, não vou perder o fio da meada não, tá? Dado o ponto A pertencente ao gráfico de F, o ponto B pertencente ao gráfico da inversa, né? A1, 3, B3, 1, a gente observa que A e B são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, em relação à reta y igual a x. Isso está te sugerindo o seguinte, dado o gráfico de uma função f, para determinar o gráfico da sua inversa, basta fazer a reflexão desse gráfico em torno da reta y igual a x. Por exemplo, suponha que o gráfico da função de uma função f seja esse aqui, ó, algo mais ou menos assim. Tá? Gráfico de uma função f. Qual vai ser o gráfico da inversa? Aí você toma aqui a bissetriz, tá? E reflete ele em torno da bissetriz. Pronto, aqui é o gráfico de f, aqui é o gráfico da inversa.